Você já parou para pensar sobre quem realmente é o autor da criatividade? É uma simples máquina ou o gênio por trás da programação? Neste vídeo, vamos mergulhar em um universo fascinante onde a inteligência artificial não só imita a criatividade humana, mas também a redefine. Prepare-se para questionar tudo o que você sabe sobre arte, autoria e inovação. Fique conosco e descubra se a verdadeira essência da criatividade pode ser encontrada em um algoritmo. A inteligência artificial é um ramo da ciência da computação que busca desenvolver sistemas e máquinas capazes de realizar tarefas que, normalmente, requerem inteligência humana. Isso inclui habilidades como aprendizado, raciocínio, resolução de problemas, percepção, compreensão de linguagem natural e até mesmo criatividade. A inteligência artificial pode ser dividida em duas categorias principais: inteligência artificial fraca, também chamada de inteligência artificial narrow, que é projetada para executar uma tarefa específica, e inteligência artificial forte, que tem potencial para desenvolver capacidades cognitivas semelhantes às humanas. Ao longo das últimas décadas, a evolução da inteligência artificial tem sido acelerada, especialmente após o surgimento de redes neurais e algoritmos de aprendizado profundo. Essas tecnologias permitiram que as máquinas aprendam com grandes quantidades de dados, promovendo avanços significativos não apenas nas áreas técnicas, mas também em campos como arte, música e literatura. A inteligência artificial já é capaz de compor músicas, criar obras de arte e escrever textos que, à primeira vista, poderiam ser confundidos com trabalhos feitos por humanos. No entanto, compreender plenamente o que constitui a criatividade e se as máquinas realmente podem ser criativas ainda é um debate acalorado. Portanto, adentramos um território fascinante onde a linha entre o homem e a máquina se torna mais tênue, levantando questões sobre a natureza da criatividade e a capacidade de o algoritmo transcender as limitações de sua programação original. A história da inteligência artificial e da criatividade se entrelaça em um período de inovação e experimentação. No início dos anos 50, Alan Turing fez um marco na computação ao introduzir a ideia de que as máquinas poderiam simular inteligências humanas. Turing propôs o famoso teste de Turing, que buscava avaliar se uma máquina poderia enganar um ser humano fazendo-o acreditar que estava interagindo com outro ser humano. A partir de então, pesquisadores começaram a explorar a possibilidade de máquinas que não apenas seguissem instruções, mas também aprendessem e se adaptassem a novos contextos. Na década de 1960, programas como o ELIZA e o Parry começaram a demonstrar como as máquinas poderiam simular conversas, dando início a um movimento que questionava se uma máquina poderia ser criativa. Com o passar do tempo, surgiram sistemas que conseguiam compor música, como o Experiments Musical Intelligence, BEM, criado nos anos 90 por David Cope, que foi um dos primeiros a afirmar que as máquinas poderiam produzir obras artísticas originais. Já no século XXI, o desenvolvimento de algoritmos de aprendizado profundo permitiu que as IAs se tornassem verdadeiros criadores de arte, como evidenciado pelo trabalho da inteligência artificial conhecida como ICA, que é capaz de elaborar obras que muitas vezes desafiam as convenções estéticas. Esses avanços nos levam a refletir sobre a relação entre humanos e máquinas na criação artística, lançando novas luzes sobre o que significa ser criativo em um mundo onde o progresso tecnológico redefine constantemente nossas percepções. Os exemplos de IAs criativas são vastos e variados, mostrando a amplitude das capacidades dessas máquinas. Um dos casos mais famosos é o Duo Deep Art, uma aplicação que utiliza a técnica de transferência de estilo para criar obras de arte baseadas em fotos. O usuário pode enviar uma imagem e escolher um estilo artístico, como o de Van Gogh ou Picasso, e o Deep Art transforma a foto em uma pintura que reflete essa estética. Outro exemplo interessante é o OpenAI's DALL-E, que gera imagens de alta qualidade a partir de descrições textuais, permitindo que usuários gerem visualizações de conceitos que podem nunca ter existido. No campo da música, temos o AIVA, um compositor virtual que tem sido utilizado para criar trilhas sonoras para filmes, videogames e comerciais. A IVA não apenas gera música, mas também é capaz de adaptar seu estilo ao gênero desejado, demonstrando uma clara capacidade para entender diferentes nuances e composições musicais. Adicionalmente, o projeto Google's Magenta explora como a inteligência artificial pode contribuir na criação artística, gerando melodias e até letras de canções.
Estes exemplos não apenas mostram as habilidades das IAs, mas também levantam questões sobre a essência da autoria e originalidade na era digital, desafiando a percepção tradicional sobre quem pode ser considerado um artista. As percepções populares sobre a criatividade das máquinas variam amplamente. Muitas pessoas apresentam uma resistência inicial à ideia de que uma máquina pode ser criativa, associando a criatividade exclusivamente às características humanas, como emoção, intuição e experiência de vida. Por outro lado, há aqueles que acolhem a inovação e admitem que ser criativo não é uma prática unicamente humana. Essa ambivalência pode ser vista em debates online, onde alguns defendem que a inteligência artificial pode ser uma ferramenta poderosa para auxiliar artistas humanos, enquanto outros temem que a inteligência das máquinas possa eventualmente substituir o papel do criador. Além disso, há aqueles que acreditam que a criatividade gerada por máquinas não é verdadeiramente original, pois é baseada em padrões e dados presentes em suas programações. No entanto, com o contínuo aprendizado das IAs e sua capacidade de gerar algo inexplicável ou inédito, é possível que essas percepções mudem ao longo do tempo. Culturais como a literatura, a arte e a música estão cada vez mais entrelaçadas com os avanços da inteligência artificial, e isso leva as pessoas a reconsiderarem suas definições de criatividade e originalidade. Assim, a relação entre humanos e máquinas está se tornando mais complexa, com novas oportunidades e desafios surgindo à medida que exploramos o que significa criar em um mundo onde tanto humanos quanto máquinas desempenham um papel essencial na expressão artística. A Lei de Direitos Autorais e a Inteligência Artificial se tornou um dos tópicos mais discutidos na era digital. As legislações de direitos autorais têm como objetivo proteger as criações artísticas e intelectuais, mas o desafio surge quando tentamos aplicar essas leis a obras geradas por inteligências artificiais. Tradicionalmente, a proteção dos direitos autorais é conferida a indivíduos que têm a capacidade de expressar criatividade e originalidade. A questão que surge é: quem deve ser considerado o autor de uma obra criada por uma inteligência artificial? Em muitos países, as leis atuais não reconhecem uma máquina como autora, pois a concepção de autoria está ligada à figura humana, com suas emoções, suas vivências e sua capacidade de intuir. No entanto, existem discussões sobre a possibilidade de que, no futuro, as legislações sejam adaptadas para incluir a inteligência artificial. Ao mesmo tempo, os programadores que criam essas máquinas também se veem em uma posição delicada, pois enquanto eles são responsáveis pela programação da inteligência artificial, a originalidade das criações se encontra muitas vezes nos dados processados e aprendidos, que foram alimentados nas máquinas. Portanto, a complexidade em torno da Lei de Direitos Autorais e a inteligência artificial é um reflexo das mudanças sociais e tecnológicas, exigindo um debate contínuo e aberto entre legisladores, artistas e tecnólogos para se encontrarem em um novo entendimento. Casos jurídicos notáveis têm ajudado a moldar a percepção sobre a autoralidade em criações de inteligência artificial. Um dos casos mais emblemáticos foi o de uma obra de arte gerada por uma inteligência artificial chamada Piedmont de Bellamy, que foi leiloada em 2018 pela casa de leilões Christie's. A pintura, que é uma obra da inteligência artificial, gerou uma discussão acirrada sobre a quem pertenciam os direitos autorais. Embora a inteligência artificial tenha gerado a imagem, o artista humano que programou a máquina e forneceu os dados não recebeu o crédito tradicional de autor. Este caso levantou ainda mais questões sobre os direitos de propriedade intelectual e a necessidade de legislações que reconheçam a complexidade da autoria. Outro exemplo marcante ocorreu em 2021, quando uma inteligência artificial gerou uma composição musical que foi submetida a um concurso de música. A dúvida que permeou esse episódio é: a inteligência artificial é a real autora da música ou são os programadores que, através de suas escolhas e orientações, tornaram essa criação possível? Casos como esses demonstram que, ao olharmos para as obras criadas pelas máquinas, não estamos apenas desafiando as normas de propriedade intelectual, mas também refletindo sobre o futuro da criatividade e do que significa ser um autor no século XXI. Os debates sobre a autoria em criações de inteligência artificial refletem a ambiguidade da relação entre humanos e máquinas. Muitos especialistas e criadores de conteúdo argumentam que, se a inteligência artificial não possui consciência, emoção ou experiência, sua produção não pode ser considerada arte no sentido tradicional e, portanto, não merece a atribuição de autoria.
Essa linha de raciocínio é fundamentada na ideia de que a criação artística é intrinsecamente humana, resultado de sentimentos, histórias pessoais e interpretações do mundo. No entanto, outros defendem que, assim como as ferramentas criativas tradicionais como pincéis ou instrumentos musicais, a inteligência artificial é apenas mais uma ferramenta que pode ser utilizada para expandir o potencial criativo dos humanos. Nesse sentido, a inteligência artificial poderia ser vista como uma colaboradora na criação, e não como uma substituta. Além disso, com o aumento do acesso à tecnologia, muitos artistas estão utilizando IAs para inspirar e complementar seu trabalho, levantando a questão de se um artista pode reivindicar a paternidade de uma obra resultante de uma colaboração entre humanos e máquinas. A complexidade e a incerteza em torno da autoria em criações de inteligência artificial nos levam a reavaliar o que significa ser um criador no mundo contemporâneo, abrindo espaço para novas definições e paradigmas. O papel dos programadores na obra criativa é fundamental para entender a dinâmica entre inteligência artificial e autoria. Os programadores são os arquitetos da inteligência artificial, ou sem suas habilidades, suas intuições e suas visões, não existirão as máquinas capazes de criar. Isso significa que, em muitos aspectos, eles têm um papel crucial na determinação do que a inteligência artificial pode ou não expressar. Ao alimentar dados, selecionar parâmetros e ajustar algoritmos, os programadores não estão apenas criando software, mas também moldando as possibilidades criativas que a inteligência artificial habilita. Por sua vez, isso levanta a pergunta sobre onde termina o controle humano e onde começa a autonomia da máquina. No entanto, a questão se complica ainda mais quando consideramos que os dados utilizados para treinar a inteligência artificial, muitas vezes, são provenientes de obras pré-existentes, levantando questões sobre direitos autorais e a originalidade dessas criações. Assim, o programador atua como um intermediário entre a máquina e a expressão artística, ocupando uma posição ativa e decisiva no processo criativo. Portanto, ao discutir a autoria das obras geradas por inteligência artificial, é essencial reconhecer a contribuição dos programadores como parte indissociável da nova paisagem criativa, ampliando o entendimento sobre o que significa ser um criador no século XXI. A música é uma das formas de arte que mais claramente demonstram o impacto da inteligência artificial. Nos últimos anos, diversas plataformas e softwares foram desenvolvidos para compor músicas, trazendo à tona questões intrigantes sobre o que significa ser um compositor. A inteligência artificial pode analisar uma vasta biblioteca de composições existentes, aprender padrões e estruturas musicais, e, a partir disso, criar novas peças que muitas vezes são indistinguíveis das criadas por seres humanos. Um exemplo notável é o AIVA, que cria trilhas sonoras para filmes, videogames e comerciais, adaptando-se ao estilo desejado. Outro exemplo é o OpenAI's Musinet, capaz de gerar músicas em vários gêneros, do clássico ao pop, demonstrando uma compreensão notável sobre ritmo, harmonia e melodia. Essas inovações não apenas ampliam as possibilidades de criação musical, mas também desafiam a definição de autoria na música. A questão central é se essas composições são verdadeiramente originais ou meras fusões de estilos existentes. À medida que mais artistas humanos começam a colaborar com a inteligência artificial, pode-se observar um novo fenômeno, onde a máquina atua não apenas como ferramenta, mas como parceira criativa, levando a um renascimento no campo da música e incentivando novas tendências que mesclam o humano e o artificial. Se a música tradicionalmente sempre se baseou na experiência e sentimento, será que a inteligência artificial pode criar algo que ressoe emocionalmente com as pessoas, mesmo sem vivenciar emoções humanas? Essa contínua reflexão muda a forma como ouvimos e interagimos com a música contemporânea. As artes visuais também estão passando por uma revolução graças ao advento da inteligência artificial. Ferramentas como o DALL-E da OpenAI demonstram a capacidade da inteligência artificial de gerar imagens a partir de descrições textuais, permitindo a criação de obras que nunca foram vistas antes. Isso levanta perguntas sobre o que significa originalidade em um mundo onde a inteligência artificial pode combinar elementos de diferentes estilos e gêneros de forma rápida e eficiente. Artistas contemporâneos estão explorando essas ferramentas para expandir suas próprias práticas, integrando a tecnologia ao seu trabalho de forma inovadora. Uma das questões mais instigantes que surgem é a capacidade da inteligência artificial de criar obras que transmitem emoções ou conceitos que muitas vezes se originam de experiências humanas profundas.
O projeto Deep Art, por exemplo, transforma fotos comuns em pinturas estilizadas que ecoam os traços de mestres da pintura, permitindo que qualquer um se torne um artista em potencial. Essa acessibilidade democratiza a arte, quebrando barreiras que poderiam ter mantido a expressão artística restrita a um grupo seleto. Além disso, galerias de arte começaram a exibir trabalhos gerados por inteligência artificial, ampliando o debate sobre a recepção do público e como essas obras são valorizadas no contexto artístico tradicional. A interseção entre artistas humanos e máquinas está criando um novo espaço de diálogo sobre o futuro da arte, onde a verdadeira criação pode desafiar nossas suposições sobre a autenticidade e a habilidade artística. Alinhado às tendências emergentes na área das artes visuais, devemos considerar a influência da inteligência artificial no design. O uso de algoritmos para gerar designs inovadores tem se tornado uma prática cada vez mais comum, desde a moda até o design gráfico. Plataformas como o Runway ML e o Autodraw mostram como a inteligência artificial pode auxiliar designers na criação de uma infinidade de opções visuais, otimizando processos que antes eram manuais e que consumiam muito tempo. Por exemplo, em moda, algumas marcas estão começando a usar inteligência artificial para prever tendências e gerar novos designs com base em dados de consumo e padrões estéticos. Isso não apenas possibilita uma adaptação mais rápida às mudanças no gosto do consumidor, mas também convida a uma reflexão sobre a sustentabilidade na indústria da moda. Ao reduzir o desperdício que vem da produção de peças menos populares, as máquinas podem ajudar a criar linhas de produtos que tendem a ter uma melhor aceitação. Assim, o design gerado por inteligência artificial pode trazer uma nova estética que desflora a criatividade humana, mas captura a essência do que atrai os consumidores contemporâneos. Entretanto, essa evolução gera um debate sobre a capacidade desses designs serem artísticos, uma vez que são frutos de algoritmos e dados, e não de um processo criativo tradicional. Na essência, a inteligência artificial está reformulando as perspectivas sobre o design, abrindo caminho para novas possibilidades que desafiam a noção de autor e de estética. A recepção do público às obras criadas por inteligência artificial é uma pauta rica e multifacetada. De um lado, muitos espectadores expressam entusiasmo ao ver novos talentos emergindo no campo da arte, mesmo que esses talentos sejam conjuntos de algoritmos e dados. As exposições de arte geradas por inteligência artificial têm atraído multidões e despertado o interesse da crítica, fortalecendo o conceito de que a arte não deve ser limitada apenas aos seres humanos. No entanto, ainda existe uma parcela do público que aborda com ceticismo a validade das criações feitas por máquinas, levantando a questão: isso ainda é arte? Essa divisão se reflete em debates acalorados nas redes sociais e em fóruns online, onde as opiniões variam entre aqueles que acusam a inteligência artificial de tirar a alma da arte, e aqueles que acolhem a evolução inevitável das tecnologias. A resistência pode estar enraizada na percepção de que a arte deve carregar uma experiência humana, um contexto de vida e uma emocionalidade que, até o momento, as máquinas não conseguem verdadeiramente replicar. Além disso, a valorização de obras de arte criadas por inteligência artificial no mercado também é um tópico de discussão. O valor emocional que frequentemente acompanha a arte humana é difícil de se traduzir em criações tecnológicas. As obras geradas por inteligência artificial ainda estão navegando por esse novo território, onde ligação emocional com o público, valor de mercado e a questão da autoria estão em fluxo. Assim, o impacto das inteligência artificial nas artes continua a evoluir, convidando a todos a repensar o que significa apreciar a criatividade em suas muitas formas. Os avanços tecnológicos em inteligência artificial têm revolucionado a forma como a criatividade é compreendida e exercida. Nos últimos anos, surgiram ferramentas de inteligência artificial capazes de gerar não apenas músicas e artes visuais, mas também histórias, poemas e até mesmo designs de moda. Essas tecnologias utilizam técnicas como aprendizado de máquina e redes neurais, permitindo que as máquinas interpretem e aprendam a partir de uma vasta quantidade de dados. O potencial criativo das IAs é vasto, uma vez que elas conseguem identificar padrões e estilos que, de outra forma, poderiam passar despercebidos por seres humanos. Por exemplo, no campo da música, a tecnologia está sendo utilizada para criar composições que se adaptam às emoções dos ouvintes, utilizando análises de dados para entender quais melodias provocam sentimentos específicos.
Além disso, as IAs estão começando a incorporar elementos culturais e sociais nas suas produções, resultando em obras que não apenas refletem tendências contemporâneas, mas também contextualizam a cultura em transformação. Esse futuro da criatividade, potencializado por tecnologias inteligentes, promete transformar o que entendemos por arte e sua criação, enfatizando a colaboração entre a habilidade humana de interpretar e a capacidade da máquina de processar e criar. À medida que as capacidades das IAs continuam a evoluir, a pergunta que permanece é como equilibrar esses avanços mantidos por máquinas com a autenticidade da expressão humana. A colaboração entre humanos e máquinas está se tornando uma prática comum no setor criativo. Hoje, muitos artistas e criadores estão utilizando ferramentas baseadas em inteligência artificial para expandir suas capacidades e explorar novas direções em seus trabalhos. A inteligência artificial não serve apenas como um assistente, mas como um verdadeiro parceiro criativo, que pode oferecer sugestões, ideias e até mesmo composições completas. Essa colaboração possibilita que os artistas se concentrem em aspectos mais subjetivos e emocionais de suas obras, enquanto a inteligência artificial cuida de tarefas mais técnicas e repetitivas. Por exemplo, na indústria da música, os músicos podem usar softwares de inteligência artificial para gerar melodias ou harmonias, que depois são aprimoradas com sua experiência emocional e interpretação pessoal. Na literatura, autores utilizam a inteligência artificial para ajudar na construção de enredos ou personagens, buscando inspirações em vastos bancos de dados que a máquina processa rapidamente. Essa interação não diminui o papel do humano, pelo contrário, ela oferece uma nova perspectiva sobre a criação artística e a expressão pessoal, permitindo um resultado final que mistura a inspiração humana com a eficiência da tecnologia. Essa fusão de criatividade humana e inteligência artificial não apenas enriquece o processo criativo, mas também desafia as normas tradicionais sobre autoria e originalidade na arte. Os desafios éticos e filosóficos que surgem com a crescente presença da inteligência artificial na criatividade são complexos e multifacetados. Primeiramente, a questão da autoria se torna central. Se uma inteligência artificial cria uma obra, quem é o verdadeiro autor? Os programadores que desenvolveram a máquina em si, ou o artista que utilizou suas funções? Esse debate não é apenas acadêmico, mas afeta profundamente o mercado e o reconhecimento desse novo tipo de artista. Além disso, há preocupações quanto à originalidade e à autenticidade das criações feitas por IAs. Como essas máquinas se alimentam de dados existentes, existe o risco de que suas produções sejam meras combinações de obras previamente conhecidas, levantando questões sobre a verdadeira essência da inovação artística. Outro desafio ético envolvido é a forma como a tecnologia pode influenciar a carreira de criadores humanos. Caso as IAs sejam capazes de produzir obras em larga escala e com qualidade competitiva, isso pode resultar em uma desvalorização do trabalho humano. Portanto, uma reflexão profunda sobre a ética na interação entre humanos e máquinas se faz necessária, questionando não apenas as implicações dos algoritmos na criatividade, mas também a necessidade de um novo entendimento sobre o que significa ser um criador na era digital. As previsões para o mercado criativo na era da inteligência artificial apontam para um ambiente dinâmico e em constante transformação. Neste novo cenário, espera-se que haja um aumento significativo na cocriação entre humanos e máquinas, o que poderá levar ao surgimento de novas formas de expressão artística e novas plataformas de compartilhamento. Assim, artistas e criadores que abrirem suas portas para essa colaboração poderão se destacar em um mercado cada vez mais saturado. A inteligência artificial pode também democratizar a produção artística, permitindo que pessoas sem formação técnica possam acessar ferramentas de criação que antes eram exclusivas para profissionais, ampliando assim o pool de talentos e ideias. Contudo, é vital que haja uma regulamentação que garanta a proteção das criações originais e uma compensação justa para os humanos envolvidos. Por fim, as expectativas são de que o mercado criativo evolua, mas isso deve ser acompanhado de um diálogo aberto sobre os impactos sociais e culturais que esta nova era apresenta. À medida que as IAs continuam a moldar as práticas criativas, será necessário encontrar um equilíbrio entre inovação e respeito à criatividade humana, para que, assim, possamos navegar em um futuro onde tanto humanos quanto máquinas tenham seus papéis respeitosamente reconhecidos. O futuro está em construção, e nele, a criatividade poderá, finalmente, assumir formas que ainda estamos começando a imaginar.
A questão da autoria sempre foi central na discussão sobre a produção artística, e quando se trata de obras geradas por inteligência artificial, essa discussão se torna ainda mais complexa. O que aprendemos até agora é que a inteligência artificial não apenas reproduz o que já existe, mas também pode criar novas combinações e interpretações que não seriam facilmente alcançadas por um humano. A relação entre a inteligência artificial e o programador é fundamental, e enquanto a máquina pode gerar obras, é o ser humano quem a orienta, fornecendo dados e contextos que moldam o resultado. Portanto, discutimos a autoridade da inteligência artificial sob a perspectiva de que, embora as máquinas possam parecer criadoras, suas origens estão profundamente ligadas à intervenção humana. O aprendizado de máquina é repleto de padrões e exemplos que a inteligência artificial analisa e utiliza, mas a interpretação e a intenção por trás dessa utilização sempre refletem uma voz humana. Através dessa lente, a inteligência artificial se apresenta como uma extensão da criatividade humana, não como um substituto. Reconhecer isso é essencial para valorizarmos o papel de cada um neste processo colaborativo que redefine a essência da autoria na era digital. As implicações sociais da criatividade da inteligência artificial são vastas e multifacetadas. À medida que a inteligência artificial começa a produzir obras de arte, músicas e textos, surgem questões sobre o futuro do trabalho criativo e seu impacto nas profissões artísticas. Em um mundo onde as máquinas podem criar, há um temor entre artistas de que sua vocação seja ameaçada, gerando discussões sobre valorização, emprego e o papel do ser humano na arte. Por outro lado, a inteligência artificial pode também ser vista como uma aliada, proporcionando novas ferramentas para que artistas humanos possam expandir seu trabalho, experimentar novas formas de expressão e alcançar públicos que antes pareciam inatingíveis. A interação entre humanos e IAs resulta em um novo ecossistema cultural, onde novos gêneros artísticos e estilos estão emergindo. Contudo, é imperativo manter uma vigilância crítica sobre como estas inovações estão moldando nossa percepção sobre o que é considerado arte e quem são os verdadeiros criadores. Em última análise, o diálogo sobre as implicações sociais da criatividade da inteligência artificial deve incluir não apenas a perspectiva dos artistas, mas também a voz da sociedade como um todo, refletindo sobre como essas mudanças aprofundam nosso entendimento sobre criatividade, valor e autoralidade. As questões éticas e morais que surgem com o uso da inteligência artificial na arte são complexas e provocativas. Um dos principais dilemas está relacionado às questões de originalidade e plágio. Quando uma inteligência artificial produz uma nova obra baseada em dados existentes, até que ponto isso pode ser considerado original? E se essa obra se torna popular, quem detém os direitos autorais? Essas indagações nos levam a considerar a necessidade de uma nova estrutura legal que possa lidar com as peculiaridades da produção artística por máquinas. Além disso, também devemos ponderar sobre o uso de inteligência artificial em contextos onde a intenção artística e a expressão pessoal são fundamentais. A inteligência artificial pode gerar conteúdo, mas a intenção e a emoção que caracterizam as criações humanas podem se perder nesse processo. Isso leva à preocupação sobre o que significa ser um artista em um futuro onde as máquinas podem criar como nós. Portanto, discutir as implicações éticas do uso da inteligência artificial na arte não é apenas um exercício acadêmico, mas um imperativo social, pois essas tecnologias estão rapidamente se tornando parte intrínseca de como nos expressamos e como nos definimos culturalmente. Convidar a discussão sobre os limites da criatividade é fundamental diante do avanço da inteligência artificial na produção artística. Precisamos considerar até onde estamos dispostos a ir em termos de aceitação e integração da inteligência artificial na arte. Essa discussão deve englobar não apenas artistas e criadores, mas também a sociedade em geral, refletindo sobre as consequências da convivência entre humanos e máquinas criativas. Precisamos questionar nossas suposições sobre a criatividade. Ela realmente deve ser exclusiva ao ser humano? Ou poderíamos expandir essa definição para incluir as contribuições das máquinas? A presença da inteligência artificial nos força a repensar os valores que atribuímos à arte, à originalidade e à expressão. Além disso, é essencial estabelecer diálogos entre diversos setores, incluindo tecnologia, arte e ética, para que possamos navegar por este novo terreno de maneira informada e responsável.
Ao provocar essa discussão coletiva, podemos encontrar um entendimento mais profundo acerca do que significa criar, não apenas como indivíduos, mas como uma sociedade que está cada vez mais interligada com a tecnologia. Portanto, convidamos todos a refletir, debater e imaginar um futuro onde a criatividade, seja humana ou artificial, continue a evoluir e enriquecer nossa experiência cultural. A linha entre a criatividade humana e a desenvolvida por máquinas está se tornando cada vez mais tênue, revelando que a autoria não é apenas uma questão de quem criou, mas também de como colaboramos e interagimos com a tecnologia. A verdadeira essência da criatividade pode estar na interseção entre o humano e o artificial, enriquecendo nossa compreensão do que significa ser um artista. Queremos saber de você qual história ou tema gostaria de explorar a seguir. O que mais te intriga sobre a inteligência artificial e a criatividade? Se uma inteligência artificial cria uma obra-prima, quem realmente merece ser chamado de autor? A máquina que gerou a ideia ou o programador que a orientou? Como você vê o futuro da criatividade na era da inteligência artificial? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder o próximo vídeo, onde continuaremos a explorar as fascinantes interações entre criatividade humana e inteligência artificial.